só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nem uma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Porque eu vos digo, se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão, patife, será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta aí diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com o teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão, o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça e tu serás jogado na prisão. Em verdade eu te digo, daí não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Ouvistes o que foi dito: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o e joga-o para longe de ti. De fato, é melhor perder um de teus membros do que todo o teu corpo ser jogado no inferno. Se a tua mão direita é para ti ocasião de pecado, corta-a e joga-a para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ir para o inferno. Foi dito também: quem se divorciar de sua mulher, dê-lhe uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se divorcia de sua mulher, a não ser por motivos de união irregular,
faz com que ela se torne adúltera. E quem se casa com uma mulher divorciada comete adultério. Vós ouviste também o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás os teus juramentos feitos ao Senhor. Eu, porém, vos digo: não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o suporte onde apoia os seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jures tampouco pela tua cabeça, porque tu não podes tornar branco ou preto um só fio de cabelo. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Tudo que for além disso vem do maligno. Palavra da salvação. Podeis sentar. Caríssimos irmãos, sede bem-vindos à Santa Missa neste lugar tão importante de Divinópolis, bairro de Santa Marta, santuário de Santo Antônio de São Frei Galvão, onde o Padre Christian, conhecido no Brasil inteiro, preside este santuário como digno representante do Senhor Bispo. Ele não depende tanto da paróquia do Senhor Bom Pastor, aliás, do Bom Pastor, mas está em coordenação com o Padre Marcelo Caixeta, que é o pároco deste lugar, não é? Então o Padre Cristiano tem que estar sempre de acordo, trabalhando em harmonia com o seu irmão de fé, Padre Marcelo Caixeta. E hoje os textos da missa nos levam a muitas reflexões. Bastaria este Evangelho para entrarmos em diversos temas, assuntos importantes. Jesus disse que é importante obedecer à lei de Deus. Quem não obedece à lei de Deus, Jesus disse que ele não vai ter muita alegria na vida dele, não vai ter. E dá muita importância àqueles que ensinam a lei de Deus. E diz assim: quem desobedecer a um só destes mandamentos da lei de Deus, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, ou seja, a desobedecer, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, agora vem esta parte que é muito bonita: quem praticar os mandamentos da lei de Deus e ensinar os outros a praticar, será considerado grande no reino dos céus. Eu estou pensando nos catequistas, nas catequistas que ensinam as crianças a amar a Deus e amar ao próximo. Estão dentro desta palavra que Jesus falou no Evangelho de hoje. Quem os praticar, está falando dos mandamentos da lei de Deus, que são 10. Quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Gente, nós temos um déficit, nós temos uma falha grande. Não ensinamos as pessoas a lei de Deus. Ensinamos pouco. Nos omitimos. Nós temos o pecado da omissão. O que é esse pecado? É que nós todos podemos falar, ensinar, proclamar a lei de Deus e mostrarmos a nossa discordância com aquela pessoa que não está na lei de Deus. Nós nos omitimos, achamos que aquele assunto não é nosso. Isso é do padre, do bispo, ele que corrige esse casal, esse pessoal que anda fora da lei de Deus. Não temos nada a ver com isso. Irmãos, nós somos uma única igreja.
Você é a igreja tanto como Dom José Carlos. Você é a igreja tanto como o Padre Cristian. Você é a igreja tanto como o Padre Marcelo Caixeta. Você é a igreja tanto como eu, Padre Casimiro. Vocês não estão fora, afastados, é o contrário. A igreja, depois do Concílio Vaticano II, disse que a igreja é sobretudo o povo. Não são tanto a hierarquia, os superiores. A igreja do Vaticano II é essencialmente o povo de Deus. Por que é que eu digo isto? Porque quando foi preciso colocar, tem duas constituições muito importantes, é Lumen Gentium e Gaudium et Spes. Na Lumen Gentium, que é a luz dos povos, traduzida em português, estava-se na dúvida como fazer. Tem o primeiro capítulo, que trata da igreja, e tinha o segundo capítulo. Houve dúvidas. A hierarquia vai para o segundo capítulo do livro da Constituição? Ou vai o capítulo do povo? Pois é, os padres conciliares preferiram colocar no segundo capítulo da Constituição Lumen Gentium, colocaram o povo de Deus, segundo capítulo. E a hierarquia? A hierarquia é o Papa, os bispos, os diáconos. Está em terceiro lugar. Terceiro. Primeiro está o povo. Ou seja, a definição de igreja é sobretudo o povo. Às vezes esquecemos-nos disso. Pensamos que a igreja é o Papa Francisco, é o bispo tal. Não é tanto assim, não. Pela Constituição aprovada no Concílio Vaticano II, e eu sou dessa época, o concílio começou no dia 8 de dezembro de 1962. Eu acompanhei de longe nos jornais da época, eu acompanhava o concílio, lendo as notícias que vinham de Roma, onde estavam reunidos 5.000 bispos na sede, na Basílica de São Pedro. Fizeram lá uma bancada de um lado e do outro, e ali estavam os 5.000 bispos do mundo inteiro. E proclamaram que o povo é muito importante na igreja. O que é uma missa sem povo? O que é uma cerimónia sem povo? Nós celebramos para as paredes ou para o povo? A missa tem muito valor sempre, mas nós consideramos que tem muito mais peso, mais valor quando tem o povo. Então, quando a igreja está vazia, eu até me custa rezar a missa. E quando está cheia, é quando eu fico mais alegre. É quando eu dou valor ao meu trabalho, à minha presença, ao meu apostolado. É quando vejo a igreja cheia de povo. E a missa tem muito sentido. E devemos preparar as missas com muita atenção, com muito gosto, com muito prazer. Não estar aqui forçado. É obrigatório, tem que ir à missa. Se não for, vai para o inferno. Pode ser verdade. Mas eu quero pensar de outra maneira. Eu quero pensar que vimos aqui por prazer, por gosto. Gostamos das cerimónias, amamos a liturgia. Devemos ser servos da liturgia, celebrá-la com gosto, preparar muito bem as canções, que todos saibam cantar, o incenso, as imagens, o abraço da paz, a presença de microfones que se ouçam toda, enfim, preparar muito bem, porque a liturgia é a vida espiritual da igreja. Nós sem liturgia, quem somos? Então, nesta semana, eu estive assistindo à ordenação diaconal do seminarista Pedro Henrique, que é desta paróquia. Os pais dele moram ali, perto do santuário Nossa Senhora Aparecida, no bairro Bom Pastor, e esse jovem foi para o seminário e perseverou, até hoje, perseverou e escolheu ser sacerdote, está nessa caminhada. E esta semana, anteontem,
ele foi ordenado diácono. Vocês cantam, e muito bem, aquela canção que o nosso querido irmão de fé, Dom José Carlos, pede que todos cantem em todas as missas: enviai, Senhor, muitos operários, porque a messe é grande e os operários são poucos. Eu pensei muito nesta ordenação do Pedro Henrique, pensando, meu Deus, só um, são poucos mesmo, só ordenou um, então é poucos mesmo. E temos todas as condições de rogar ao Pai do céu que nos mande muitos operários, seminaristas, que possam presidir as missas. O mundo precisa muito da Santa Missa, e de padre também precisa. Um padre meu amigo costuma dizer, aqui em Divinópolis, ele diz: onde o padre passa, Deus fica. Onde o padre passa, Deus fica. Olha que frase bonita que ele inventou. Mas é verdade o que ele disse. Então, eu dei muito valor a esta ordenação que foi presidida pelo nosso querido irmão de fé, Dom José Carlos, na Sé Catedral. Eu estive lá e estivemos lá 40 sacerdotes ajudando a que a cerimónia fosse bela, bonita, e foi realmente um espetáculo de fé. Queremos rezar pelo Pedro Henrique, para que ele venha a ser, em breve tempo, daqui a uns meses, um sacerdote da nossa igreja. Só que achamos pouco, queremos muito, muito mais. Nós queremos que Deus nos dê a graça de possuir muitos sacerdotes. Digam aos jovens, entusiasmem-nos, e quando algum disser que quer ser sacerdote, não o desviem, não lhe deem motivação para se afastar, não, ao contrário, incentivem, ajudem-no e animem essa pessoa, esse jovem, a encontrar o seu caminho certo, que é encontrar Deus na escolha que ele faz. Então, Jesus, no Evangelho de hoje, diz que se nós não formos melhor que os fariseus, a nossa justiça não for melhor, está muito fraco. A nossa justiça é muito fraca. Todos querem justiça. Quem é que não quer? Todos andamos à procura da justiça. Deus é justo e quer que nós também sejamos. Agora, a ideia que nós fazemos de justiça, às vezes é uma ideia falha. A ideia, o conceito, o pensamento, a definição de justiça, muitas vezes nem nós próprios sabemos muito bem do que estamos falando. A justiça é dar a cada um o que lhe pertence. E o que é que lhe pertence? Pertence-lhe uma vida digna. Nasceu para ter uma vida honesta, limpa, digna. E muitas vezes não tem. É pobre, muito pobre de meios materiais. Quase não tem para comida na mesa. Com este desemprego de 11 milhões de brasileiros, graças a Deus que tem diminuído um pouquinho o desemprego. Era 13, já está a 11, melhorou. 2 milhões conseguiram um emprego, mas ainda são 11, 11 milhões, é muita gente que está à procura de emprego. Então muitas pessoas não têm o básico, a cesta básica, o mínimo. Então nós precisamos de saber o que é justiça para com esses que não têm trabalho, não preferiram, não escolheram ser pobres, encontraram essa situação. E a justiça é muito difícil de entender e de regulamentá-la, fazer um regulamento. Mas Jesus deu-nos muitas orientações, muita luz, e disse que a nossa justiça, se não for melhor que a dos fariseus, então é uma justiça muito pobre, pouco fundamentada, quase uma arbitrariedade. A justiça de Deus é melhor que a nossa, muito melhor, não se compara. Jesus quer misericórdia. Quando nós falamos de justiça, Jesus estava falando de misericórdia. E o que é misericórdia? Ela não anula a justiça, mas melhora a justiça, vai melhorar. Então, o juiz de tribunal não pode perdoar, é proibido perdoar.
Se ele perdoar, ele é preso ou tem que pagar uma multa enorme. O juiz de tribunal não pode perdoar. As nossas leis são muito duras. É verdade. Se você não pode pedir perdão ao juiz, porque ele não vai atender, não pode, é proibido ele perdoar. Jesus perdoava. Jesus perdoava. Olhe, na cruz, voltou-se para o ladrão que estava ao lado também na cruz e disse: Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. E quando a mulher adúltera, ele disse: vai, não peques mais. Vai, não peques mais. Então, Jesus tinha um coração enorme, sabia perdoar, era misericordioso. Isso para ele era justiça. Para Jesus era justiça isso, perdoar. Para nós não é. Para nós, quase diremos, é uma injustiça. Perdoar a quem matou, a quem roubou, perdoá-lo, é quase uma injustiça. Para Jesus era justiça, a misericórdia. Como é que vamos resolver este assunto? Casar justiça com misericórdia é casamento? Pode fazer esse casamento? Não sei. Para Jesus parece que podia. Parece que podia casar justiça com misericórdia. Jesus tinha coração grande, perdoava sempre, era amigo até dos pecadores, que nós não entendemos isso. Como? Amigo dos pecadores. Então, se eles ofendem a Deus, vou ser amigo dessa pessoa? Não devemos corrigi-la, sei lá, castigá-la para ela se corrigir? Esta é a nossa justiça. É corrigir, é julgá-la, e nós passamos muita parte do dia julgando as pessoas. Em vez de amar, julgamos. Estamos sempre com o julgamento na boca, na cabeça, no coração. Estamos julgando a toda hora as pessoas. Nós não somos muito melhores que os fariseus, não. Somos muito parecidos com eles. Muito parecidos com os fariseus. Quase não vemos a justiça como uma coisa muito clara. Então, meus irmãos, vamos nos corrigir disso. Vamos pedir perdão disso. Que muitas vezes nós não agimos conforme Jesus nos ensinou. Ele não desobedecia à lei. Ele disse: eu não vim para acabar com a lei. Eu não vim abolir, acabar com as leis de Moisés. Não está no meu coração isso. Os meus sonhos não são esses. Eu vim melhorar a lei de Moisés. Então diz: não matar. Moisés diz isso, o mandamento, quinto mandamento, não matar. Eu, porém, vos digo. Vamos melhorar esse mandamento. Então qual é que melhora? Olha, não se pode chamar tolo a uma pessoa. Não lhe pode pôr nomes feios nessa pessoa. Não pode. Está melhorando o quinto mandamento. Então, ou seja, ele disse: eu não vim para abolir o mandamento. Ele continua de pé. Eu quero que ele continue. É proibido não matar. Porém, vamos mais longe. É proibido tratar mal as pessoas. É proibido condenar, julgar as pessoas. Então, melhorou esse mandamento de não matar. E depois, por exemplo, outro mandamento. A mulher que divorcia, o homem divorcia da mulher. Lá diz que é proibido o divórcio. Eu, porém, vos digo: quem não sei que olhar para outra mulher com olhos de querer possuí-la, já cometeu adultério. Então veja, a lei de Moisés falava só no divórcio. Jesus quis melhorar essa lei ao dizer isto. Tem várias interpretações, falou de vários casos, de vários mandamentos de Moisés, em que ele procura melhorar. Então ele disse: eu não vim abolir a lei de Moisés, eu quero que ela continue, mas eu quero melhorá-la, eu quero aperfeiçoá-la. É umas leis muito rudes, para mim é muito rude, austeras demais. Eu quero melhorá-la, aperfeiçoá-la, purificá-la. Então Jesus veio para nos ensinar o amor, mais do que a justiça. Jesus veio nos ensinar muito mais o amor do que a justiça. Quando nós chegamos ao fim do dia, devemos nos perguntar: eu hoje amei a justiça ou amei o amor do meu coração? Eu fui mais justo ou mais amigo da pessoa?
Perdoei a pessoa ou não? Julguei-a ou amei-a? Cada um, à noite, quando for deitar, deve fazer o seu exame de consciência. Como é que foi o meu dia? Foi um dia de amor às pessoas? Ou foi um dia de julgamentos às pessoas? Eu me aproximei ou me afastei das pessoas? Eu me aproximei com amor, perguntei, posso ajudar? Quero que ajude, preciso de alguma coisa? Ou pelo contrário, condenei-as, disse mal delas, não as ajudei em nada. Ao dizer mal delas, não ajudo as pessoas em nada. Quer que ajude em quê? Pelo contrário, até as prejudica mais do que elas já estão. Já estão mal, fica pior. Então Jesus veio nos colocar o amor como a cesta básica, a nossa carteirinha de identidade do católico, a nossa carteirinha de identidade chama-se amor. É a nossa carteirinha. Sem essa carteirinha, não sei até se entraremos no céu. Fica difícil entrar. Sem o amor, você está numa situação difícil para entrar no céu. Porque essa carteirinha não a leva, não a tem, você não tem jeito, não tem vaga lá. Só tem vaga lá no céu para quem levar a carteirinha do amor. Então, Jesus nos ensinou a amar. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ele falou. E como é que ele nos amou? Lavou os pés dos apóstolos. Ele era mestre e ele lavou os pés. Ele era mestre e morreu na cruz. Ele nos amou para nos salvar. Quando você ama, você salva aquela pessoa. Quando não ama, você prejudica essa pessoa, fica mais, sei lá, pior. Você não amou. Quando ama, você está ajudando muito, ajuda muito a pessoa. Quando não ama, não ajuda nada, prejudica até mais. Portanto, vamos ler a nossa lição de hoje, a nossa aula, que Jesus deu uma aula de catequese no Evangelho de hoje, tocou vários mandamentos de Moisés e foi melhorando o desempenho desses mandamentos. Então, e depois deu aquela mensagem, aquelas pessoas que ensinam outras a lei de Deus vão ter recompensa. Catequista, missionário, apóstolo, que tenha coragem de ensinar. Tem gente que devia ter essa coragem de ensinar às pessoas e dizer-lhe abertamente: você está errado, meu irmão, não anda assim, não viva assim. Você é católico, não tenha duas caras, uma para a igreja e outra lá para a rua. Não tenha duas caras, viva a sua fé. Mas vocês não têm coragem de dizer isso. Então veem que não cumprem o seu dever. Nós nos omitimos muitas vezes, não ajudamos. Ao não dizer as coisas, ao não ensinar a lei de Deus às pessoas, nós estamos nos omitindo. Seja quem for. Pode ser o fiel, pode ser o padre, pode ser quem for. Se não corrige o seu rebanho, as suas ovelhas, deixa-as errar toda a hora, viver no erro, e vão às missas às vezes, comungam, vão na comunhão, como se nada fosse. E a gente sabe que eles estão em pecado, vivem em pecado, entram na fila da comunhão, na missa, como se nada fosse. Nós devíamos ter a coragem de dizer: meu irmão, não comungue, fique sentado, fique no seu lugar. Então porquê? Porque a sua vida não dá para comungar, a sua vida não dá para ir à comunhão. Fique no seu lugar, sentado. Este negócio de todos vir à comunhão, na Europa não existe. Não existe na Europa. São poucos que vão comungar na Europa, são poucos. Aqui inventaram todo mundo que vai à missa e fica penalizado se não comungar. Não é verdade isso. Não tem que vir não têm que vir à comunhão todos, não. Quem está vivendo uma vida de pecado, vamos dizer, não tem que comungar coisa nenhuma, tem que vir à missa, mas não tem que comungar, porque fica sentado no seu lugar. É assim que nós devemos viver com verdade, não atrapalhando a nossa consciência, dizendo que vamos fazer uma missa muito bonita, mas depois lá fora, como é que você vive? Na sua vida familiar, como é que você vive lá? A missa
é o aperfeiçoamento da vida de família. Já é um capítulo mais na frente. Primeiro, a sua vida em família, honesta, limpa, sincera, verdadeira, católica. E se for boa assim, pode vir à missa tranquilo, pode comungar, pode cantar, pode rezar, pode abraçar os irmãos. Tudo é verdade quando isso acontece na sua vida de família. Tudo que você faz aqui é verdade. Se você não vive a lei de Deus, não sei se vale a pena estar assim, fazendo uma espécie de um teatro aqui na igreja. O povo sabe da sua vida, sabe como é que você vive, como é que faz. Então, vejam a responsabilidade de ser católico. É uma grande coisa ser católico. É uma beleza de igreja a nossa. É uma beleza de igreja, eu acho. E ninguém pode dizer o contrário. Ninguém pode dizer o contrário. É uma beleza a nossa igreja. Mas porque é exigente. Quer-nos mais perfeitos. Chega agora a Quaresma, quero ver quem é que vai se confessar, quem é que vai ajoelhar diante de um homem e dizer os pecados. Quero ver quem vai fazer isso. Eu vou fazer. Eu vou fazer. Aliás, eu faço muitas vezes durante o ano. Mas eu quero ver quem são os católicos que têm essa coragem de se ajoelhar e pedir perdão a Deus, mudar de vida. Leiam a campanha da fraternidade. Eu acabei hoje de ler o texto base da campanha da fraternidade. Que beleza de campanha! Das melhores que eu participei no Brasil. A campanha deste ano é linda, vale a pena. Porque é o amor que está ali traduzido na campanha. Vale a pena ler o texto base, eu li hoje. Tem umas 12 ou 14 folhas para você ler. Vale a pena ler, sim. Então vamos participar na nossa missa. E hoje está lá internado no Hospital São João de Deus um grande amigo meu e vosso, que é o Monsenhor Eustáquio. Foi operado ao coração e foi pároco de vocês, não foi? Foi pároco aqui e está lá internado, fez procedimento ao coração e hoje, um pouquinho melhor, já concelebrou a missa comigo lá no hospital às 8 da manhã. O povo gostou muito dele, bateu palmas para ele e eu fiquei satisfeito com as palmas que ele recebeu. Participou, concelebrou comigo no altar, foi muito bom. Rezem por ele, porque ele pediu orações por ele, porque ele trabalha em Lagoa da Prata. Tem lá uma paróquia, a paróquia de São Francisco, Lagoa da Prata, e ele está lá trabalhando, mas agora teve que tirar essas férias no hospital. Umas férias difíceis, ser operado ao coração. Mas está muito bom. Ele pediu orações para nós rezarmos por ele. Amém.